Salut, nous sommes un groupe d'élèves du collège, du lycée et d'enseignement professionnel et 3 enseignements de l'établissement scolaire Luís Freitas Branco de Pastaques, district de Lisbonne, Portugal. Et nous trouvons le parc des poètes de notre ville et nous allons lire Chant 16e, Lila de Mero, dans le cadre du Festival européen Latin Grec. Bom dia a todos. Estamos reunidos no Parque dos Poetas, no anfiteatro Almeida Garrett, com 27 alunos e professores da escola Luís Freitas Branco. O evento é organizado pela biblioteca da escola e vamos ler o canto 16 da Ilíada. Deste modo, combatiu em torno da nau bem construída. Porém, Pátroclo chegou junto de Aquiles, pastor do povo, vertendo lágrimas candentes, uma fonte de água negra, que do rochedo desdenhado por cabras de rama subiu o caudal. Ao vê-lo condoeu o divino de Aquiles, de pés velozes, e falando-lhe proferiu palavras apetrechadas de asas. Por que razão choras, ó Pátroclo, como uma rapariga, uma menina que corre para a mãe a pedir colo, e, puxando-lhe pelo vestido, impede-a de andar, fitando-a chorosa até que a mãe pegue nela ao colo. Igual a ela, ó Pátroclo, choras tu lágrimas fartas. Será que tens algo a anunciar aos mirmidões ou a mim? Será que tens notícias da Fetia, que só tu ouviste? Dizem que vive ainda Mnécio, filho de Actor, e que vive Peleu e Ácida entre os mirmidões. Por estes dois muito nos entristeceríamos se morressem. Ou será que estás choroso por causa do Argivos, porque morrem junto das côncavas naus devido à sua presunção? Fala, não escondas nada na mente, para que ambos saibamos. Suspirando profundamente lhe respondeste, ó Pátroclo, cavaleiro, ó Aquiles, filho de Plebeu, de longe o mais valente dos aqueus, não tem cobrizes. Pois tal foi a dor que se abateu sobre os aqueus. É que, na verdade, todos os que eram antes os melhores guerreiros jazem no meio das naus, com feridas infligidas por setas e lanças. Ferindo está o filho de Tideu, o possante Diomedes. Feridos por lanças estão Ulisses, famoso lanceiro, e Agamemnon. Ferido foi também Eurípilo, com a flecha na coxa. De todos destes se afadigam os médicos com os seus muitos fármacos, procurando curá-los. Mas tu nasceste intratável, Aquiles. Que a mim jamais te mira, como a que tu acalentas. Terrível é esse valor de que és dotado, que homem futuro tirará proveito de ti, se te recusas a evitar a morte vergonhosa dos arquivos. Insensível, não creio que fosse o teu pai o cavaleiro que deu, nem Tétis a tua mãe. Foi o mar de cor garça que te gerou e os penhascos encarpados, e por isso tens uma mente inflexível. Mas sem esse teu espírito evitas algum oráculo, e algo que foi transmitido pela parte de Zeus, pela Chelsea tua mãe, que me mandes a mim, e que comigo siga o restante exército dos mirmidões, para que eu possa trazer luz aos danados. E dá-me as tuas belas armas para levar para a guerra, na esperança de que, tomando-me por ti, os troianos se abstenham do combate e assim os beliscosos filhos daqueles respiram, apesar das ausas. Pois pouco tempo há para respirar na guerra. É que facilmente nós, não estamos cansados, afastaríamos homens cansados das naus e tendas em direção à cidade. Assim falou, em grande súplica, o estulto, pois suplicava a sua própria morte funesta e o seu próprio destino. Muito agitado, lhe respondeu então Aquiles de pés Ai de mim, ó Pátroclo, criado por Zeus, o que foste dizer? Não me preocupa nenhum oráculo de que tive conhecimento, nem coisa alguma me transmitiu de Zeus minha excelsa mãe. Mas esta dor amarga se apoderou do meu coração, desde o momento em que um homem quis defraudar outro que é seu igual, tirando-lhe o prémio pelo poder lhe ser superior. Amarga é para mim esta dor, visto que sofri tristezas no coração. A donzela que para mim escolheram os filhos dos aqueus como prémio, que ganhei com a minha lança ao saquear a cidade bem amuralhada. Das minhas mãos atirou de novo Agamemnon, o poderoso Atrida, como se eu fosse um refugiado desrespeitado. Mas a estas coisas permitiremos o já terem sido. Não era ira indefectível que eu haveria de sentir no coração, mas declarei que não abandonaria a ira antes que às minhas naus chegasse a batalha e o grito de guerra. Mas tu, enverga nos ombros as minhas armas gloriosas e lidera para o combate os mirmidões, amigos de guerrear. Se na verdade a nuvem negra de troianos se abateu com força por cima das naus e os argivos não têm outra proteção que não a orla do mar, restando-lhes um espaço exíguo. Pois toda a cidade dos troianos saiu contra eles com coragem, já que não veem a fronte do meu elmo brilhando ali ao pé.
Rapidamente, na sua fuga, encheriam os leitos de água de cadáveres. Se por mim o poderoso Agamemnon tivesse alguma consideração... Mas agora combatem em todo o exército, pois não é nas mãos do Titida Diomedes que desvaira a lança que dos danos logrará afastar a ruína. Também não ouvi a voz do Atrida a berrar daquela cabeça odiosa, mas é a voz de Heitor, matador de homens, que ressoa a incitar os troianos. E eles, com enorme clamor, dominam toda a planície e vencem na luta os aqueus. Mas mesmo assim, ó Pátroclo, ao afastar-se da desgraça das naus, arremete com toda a força, para que com fogo ardente eles não queimem as naus e tirem o dia do regresso. Ouve agora o termo do discurso que te porei no espírito, para que me alcances grande honra e glória entre todos os danos, e que a donzela lindíssima eles de novo restituam e com ela ofrendas gloriosas. Depois de os teres afastado das naus, regresso. Se porventura o esposo do nitroante de Hera te der a glória, não desejes combater contra os troianos, amigos de guerrear, privado de mim. Diminuirás a honra que é minha. E arrebatado de exultação na guerra e na refrega, chacinando os troianos, não queiras chegar a Ílion. Não vá um dos deuses que são para sempre descer do Olimpo. Pois muito os ama Apolo, que hás de longe. Não, volta para trás assim que tiveres trazido a luz para o meio das naus. Deixa que os outros combatam na planície. Quem me dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que nenhum dos troianos escapasse à morte, nenhum deles, nem nenhum dos argivos. Mas que nós dois sobrevivêssemos para que sozinhos da sacra Troia soltássemos o diadema. Deste modo, estas coisas diziam um ao outro, mas Ajax já não aguentava, pressionado pelos dardos. Subjugavam na vontade de Zeus e os altivos troianos, com os seus arremessos. De modo terrível ressoava o elmo lucente, em torno das suas têmporas ao ser atingido, pois continuamente era alvejado nos bocetes bem forjados. Sentia fadigado o ombro esquerdo de segurar sempre o escudo corujante, mas não logravam repelir, por muito que o alvejassem com dardos. Sentia permanentemente dificuldade em respirar e suor abundante que lhe escorria por toda a parte dos membros. Não conseguia recuperar o fogo. De toda a desgraça se propunha a desgraça. Dizei-me agora vós, ó musas, que no Olimpo tendes vossas moradas, como primeiro foi lançado o fogo contra as naus dos aqueles. Foi Heitor que se aproximou de Ajax, que lhe infligiu um golpe na lança de freixo com a sua enorme espada na base da ponta e cortou-a por completo. E Ajax Telamónio brandia nas mãos de vão uma lança sem ponta. Longe dele foi cair, como um rotino, a ponta de brasão no chão. Apercebeu-se Ajax do seu irrepreensível coração e estremeceu. Era obra divina, pois anulava completamente a intenção da luta, Zeus que trovejava nas alturas para dar a vitória aos troianos. Ajax cedeu e afastou-se dos dardos. Os troianos lançavam um fogo indefetível contra a nau veloz, e logo se elevou a chama inexaurível. Deste modo, estava a polpa cercada de fogo. Porém, Aquiles bateu em ambas as coxas e assim disse a Pátroclo: Levanta-te, Pátroclo, criado por Zeus, ó mestre de cavaleiros. Vejo claramente ali nas naus uma labareda de fogo ardente, que eles não temem as naus, eles que não inviabilizem a fuga. E verga rapidamente as minhas armas e eu reunirei. Assim falou, e Pátroclo vestiu-se de bronze refulgente. Primeiro protegeu as pernas com as belas cnémides, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça variegada, ornada de estrelas do veloz Pelida. Aos ombros pôs uma espada de bronze com adereços prateados, em seguida o escudo, possante e resistente. Na altiva cabeça colocou um elmo bem trabalhado, com penachos de cavalo, e terrível era o seu movimento. Pegou em duas lanças bem ajustadas à sua mão. Somente não pegou na lança do irrepreensível Eácida, pesada, imponente, enorme. Nenhum outro dos aqueus a conseguia brandir. Só Aquiles sabia como brandir a lança de freixos do Pélion, que a seu pai dera Quiron, do píncaro do Pélion, para a carnificina de heróis. Que depressa atrelasse os cavalos, ordenou a Automedonte, a quem ele mais honrava a seguir a Aquiles, desbaratador de homens.
por ser o mais fiel a acatar-lhe as ordens da batalha. Para ele atrelou então Automedonte os corças velozes, Xanto e Bálio, que voavam rápidos como os ventos. Gerara-os para o vento Zéfiro, a Harpe e a Podarga, quando pastava nas pradarias perto da corrente do oceano. Aos tirantes laterais atou outro cavalo, o irrepreensível Pédaso, que Aquiles trouxera depois de saquear a cidade de Écion, cavalo que, mortal embora fosse, acompanhava corças mortais. Porém Aquiles pôs-se a caminho e incitou os myrmidões, com as suas armas em todas as tendas, e eles como lobos carnívoros, em cujo espírito existe uma fúria inelável. Lobos que nas montanhas mataram um grande veado, chifrado, e devoraram todos eles, com bocas vermelhas de sangue, da lança e matilha e do espelho da fonte de água. Escura sorvem com as suas línguas, delgadas à escura, água, enquanto lhes vem à boca o sangue da matança, embora nos peitos o coração permaneça inabalável, pois saciado tem a barriga assim os comandantes e regentes dos myrmidões. Se apressaram à volta do valente escudeiro do veloz Eácil, e no meio deles estava de pé o belicoso Aquiles, incitando tanto como cavalos, homens, portadores de escudo. 50 eram as naus velozes para Troia liderar. Aquiles e leque de Zeus, em cada uma delas havia 50 homens companheiros nos tretos. 5 eram regentes, em quem confiava e nomeara, para comandar, mas ele próprio mandava com mais autoridade. Uma falange era comandada por Mnéstor, do Cleto Lucente, filho de Espequeio, rio alimentado pelo céu. Deu à luz a filha de Peleu, a bela Polidora, por incansável Espequeio, mulher que se deitou com um deles, embora o pai, pelo nome fosse Boa, filho de Perices, que cortejou publicamente, oferecendo incontáveis presentes. Outra falange comandava o belicoso Eudoro, filho de suposta virgem, a quem dera a luz Polímona, cuja beleza brilhava na dança, filha de Filante. Dela se enamorou o forte matador de Argos, quando a viu com seus olhos no coro dançante de Ártemis, deusa das setas douradas e do rumor da caça. De imediato subiu com ela para o aposento de cima, secretamente Hermos, o auxiliador. E ela deu-lhe um filho, o glorioso Eudoro, rápido, corredor e combatente. Depois que a deusa do parto, Ilítia, o trouxe para a luz, e depois que ela viu os raios do sol para a sua casa, o levou à força de Hécles, filho de Ator, após ter oferecido incontáveis presentes nupciais. E o ancião Filante estimou e criou Eudoro, cobrindo-o de mimos como se fosse seu filho. Da terceira falange era comandada o belicoso Pisandro, filho de Mêmalo, ele que se distinguia entre os mirmidões, todos pela lança, depois do amigo do filho de Peleu. Da quarta falange era comandante o velho cavaleiro Fênix, da quinta Alcimedonte, filho irrepreensível de Laerces. Depois que a todos, sob seus comandos, dispusera Aquiles, bem separadas as falanges de pé, proferiu um discurso severo. Mirmidões, que nenhum de vós se esqueça das jactâncias com que junto das naus velozes ameaçaste os troianos, enquanto durava a minha cólera, quando cada um me repreendia. Ó desgraçado filho de Peleu, foi com fel que tua mãe te criou. Insensível, tu que à sua revelia retens nas naus dos camaradas. Regressemos, pois, para casa, nas naus preparadas para o mar, visto que deste modo se abateu sobre o teu coração uma ira maligna. Com tais palavras, reunidos, a miúdo me repreendias. Mas agora tendes à frente o grande esforço da peleja, porque antes vos apaixonastes. Com coração valente combatei os troianos. Assim dizendo, incitou a coragem e o ânimo de cada um. E cerraram ainda mais as fileiras, depois que ouviram o rei. Tal como quando com pedras bem ajustadas um homem constrói o muro de uma alta casa para evitar a força dos ventos. Assim cerrados se dispunham os elmos e os escudos com bossas. Escudo premia contra escudo, elmo contra elmo, homem contra homem. Tocavam-se os penachos de crinas de cavalo nos elmos coruscantes dos que avançavam, cerrados uns junto dos outros. À frente de todos, 2 homens preparavam para a luta, Pátroclo e Automedonte, ambos com uma só intenção, que era de combater à frente dos mirmidões. Mas Aquiles voltou para a tenda e abriu a tampa de uma arca bela e trabalhada, que tétis dos pés prateados pusera na nau para ele levar, bem repleta de túnicas e de capas para o agasalhar contra o vento e de mantas de lã. Aí tinha uma taça bem cinzelada, da qual nenhum outro dentre os homens bebia o vinho frisante. Nem eram oferecidas libações a outro deus como a Deus Pai.
água com enxofre. Depois enxaguou-a com belas correntes de água. Ele próprio lavou as mãos e verteu o vinho frisante. Rezou depois em pé no meio do pátio e derramou uma libação de vinho olhando para o céu. Não passou despercebido a Zeus, que com o trovão se deleita. Zeus soberano, que habitas Dodona. Ó Pelasgo, que longe habitas, regente de Dodona invernosa. São os seus que habitam à tua volta, intérpretes da tua palavra. Eles que sem banhar os pés dormem no chão. Outrora, quando orava, ouviste a minha palavra. Honraste-me e grandemente fustigaste a hoste dos aqueus. Portanto, também agora faz que se cumpra este meu desejo. Eu próprio aqui permanecerei na conglomeração das naus, mas envio o meu companheiro com numerosos mirmidões para combater. Outorga-lhe a glória, ó Zeus, que vês ao longe, e encoraja-lhe o coração no peito, para que também Heitor saiba se isoladamente tem competência para lutar o meu escudeiro, ou se suas mãos só desvairam invencíveis, quando eu entro nas suas madeares. Porém, quando das naus estiver afastado o combate e o fragor da refrega, que ele me volte incólume para as naus velozes, com todas as armas e com os camaradas, renhidos lutadores. Assim falou, orando, e escutou Zeus, o conselheiro. Concedeu-lhe uma parte o pai, mas negou-lhe a outra. Que Patroclo repelisse das naus a batalha e o combate lhe concedeu. Mas negou-lhe que da luta regressasse salvo. Derramadas as libações, e após ter rezado a Zeus pai, Aquiles voltou para a tenda e guardou a taça na arca. Mas depois saiu e ficou de pé à frente da tenda. Em seu coração, queria ainda observar a tremenda refrega de troianos e aqueus. Ora, aqueles, com o magnânimo Patroclo se haviam armado, avançaram e com grande afinco se atiraram aos troianos. De imediato se entornaram como vespas das veredas, a quem os rapazes têm por hábito encolarizar, sempre as atormentando em seus ninhos das veredas, os estudos. Pois assim provocam um mal comum a todos. É que as vespas, se por elas passa algum homem, um viandante enchente, vão contra ele com o bellicioso valor no coração, pois todas elas querem proteger as suas crias. Com igual coração e ânimo se derramaram os mirmidões das naus, e levantou-se um clamor inexaurível. Porém, Patroclo gritou pelos camaradas e assim lhes disse: Mirmidões, companheiros de Aquiles, filho de Peleu, sede homens ou amigos, e lembrai-vos da bravura animosa, para que honremos o Pelida, ele que é de longe o melhor dos argivos nas naus, assim como seus aguerridos escudeiros. Reconheça, pois, o Atrida, Agamemnon de vasto poder, o seu desvario, por em nada ter honrado o melhor dos aqueus. Assim dizendo, incitou a força e a coragem de cada um. Lançaram-se cerrados contra os troianos, e à volta das naus retumbou o eco medonho de gritaria dos aqueus. Mas quando os troianos viram o valente filho de Mnécio, quando o viram a ele e ao escudeiro, refulgindo com as armas, agitou-se o coração de todos e moveram-se as falanges. Convencidos de que junto das naus o veloz Pelida abandonara a cólera para optar, em vez dela, pela amizade. E cada um olhou em volta para ver como fugir à morte escarpada. Patroclo foi o primeiro a arremeter com a lança luzente, atirando-a para o meio, onde a maioria deles se juntava, perto da popa da nau do magnânimo Protesilau, e acertou em Pirecnos, que conduziram os peunes de âmbito, junto do rio Áxio de amplo fluir. Atingiu-o no ombro direito, e ele tombou para trás na poeira com um gemido. À sua volta se afugentaram os peunes, seus camaradas, pois entre eles Patroclo espalhara o pânico ao matar o comandante, excelente combatente. Escorraçou-os da nau e extinguiu o fogo ardente. Metade queimada ali deixou a nau. Mas amedrontaram-se os troianos com um grito assombrosa, e os dânaos derramaram-se por entre as côncavas naus. Levantou-se um fragor incessante, tal como quando do alto cume de uma enorme montanha uma densa nuvem é movida por Zeus, conglomerador de trovões, e aparecem à vista de todos os pincas, elevados por montanhas, e todos os vales, e a partir do céu se rasga o éter infinito. Assim os dânaos, após terem repelido das naus o fogo ardente, recobraram o fogo, embora não houvesse suspensão de combate, pois ainda não tinham sido postos em fogo os troianos pelos aqueus diletos de ares junto das escuras naus, mas ainda lhes resistiam, cedendo contrariados das naus.
Foi então que, ao espalhar-se o combate, dentre os regentes, cada homem matou seu homem. O valente filho de Menécio feriu primeiro com a lança afiada a coxa de Arílico, quando este se voltava. O bronze trespassou por completo. A lança partiu o osso e ele tombou de cara no chão. Por seu lado, o belicoso Menelau golpeou Tuante no peito desnudado, junto do escudo, e deslaçou-lhe os membros. Enquanto observava Ânfite a lançar-se contra ele, o filho de Fileu atingiu na base da perna, onde mais robustos são os músculos do homem. À volta da lança se rasgaram os tendões e a escuridão veio cobrir-lhe os olhos. Quanto aos filhos de Néstor, Antíloco arremeteu contra Antímnio com a lança afiada e o bronze trespassou-lhe o flanco. Tombou de frente. Porém, Maris, que estava ali perto, atirou-se contra Antíloco com a lança, enraivecido por causa do irmão, e posto de plantão por cima do morto. Mas o divino Tracimedes foi mais rápido e, antes que ele arremetesse, não errou o alvo e atingiu no ombro. A ponta da lança decepou o braço dos músculos e estilhaçou por completo o osso. Tombou com um estrondo e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Deste modo, ambos os irmãos, subjugados por dois irmãos, foram para o Erbo, valentes camaradas de Sarpedon, lanceiros e filhos de Amisódaro, ele que alimentara a terrífica quimera, flagelo para muitos homens. Então Ájax, filho de Oileu, atirou-se a Cleóbulo e tomou-o vivo no emaranhado da multidão. Mas aí lhe deslaçou a força ao desferir-lhe no pescoço um golpe com a espada de bom punho, e toda a lâmina ficou quente do seu sangue. Sobre seus olhos desceu a morte púrpura e o fado inelutável. Foi então que embateram Peneleu e Lícon. É que com as lanças nenhum acertara no outro, pois ambos arremessaram em vão. Embateram de novo com as espadas. Então Lícon desferiu um golpe no cimo do elmo com crinas de cavalo. A espada quebrou-se no punho, mas Peneleu desferiu-lhe um golpe no pescoço debaixo da orelha e toda a espada penetrou, já nada a pele segurava. A cabeça ficou de banda e deslaçaram-se-lhe os membros. E Meriones ultrapassou depressa a Camante, quando montava para o carro, e deu-lhe uma estocada no ombro direito. Tombou do carro e sobre os seus olhos se derramou o nevoeiro. E do Meneu estocou Erimante, na boca, com o bronze renitente. Trespassou-lhe completamente o cérebro e a lança de bronze, estilhaçando-lhe os brancos ossos. Para fora, sacudidos, saltaram os dentes e ambos os olhos se encheram de sangue. Cuspiu através da boca e das narinas com expressão de pasmo no semblante, mas depois vem encobri-lo a nuvem negra da morte. Cada um destes, regentes dos Dânaos, matou o seu homem, tal como lobos rapinantes que se lançam contra cordeiros ou cabritos, escolhendo-os dos rebeiros, quando, devido à estultícia dos pastores, estão trespassados nas montanhas. Mas os lobos veem e depressa atacam os ovinos pusilâmines. Assim os Dânaos atacaram os troianos, que só se lembravam da fuga vergonhosa, pois esqueceram a bravura animosa. O enorme Ájax tentava permanentemente arremessar o dardo contra Heitor vestido de bronze, mas ele, esperto na guerra, protegido pelo escudo bovino, nos seus ombros largos, observava bem o voo das flechas e o arremesso das lanças. Ele percebia de facto que mudava a vitória alteradora da batalha, mas mesmo assim não arredou pé e procurou salvar os camaradas. Tal como, quando do Olimpo, pelo céu, dentro segue uma nuvem vinda do éter luzente, quando Zeus espalha a tempestade, assim das naus surgiu a gritaria e a debandada dos troianos. E não foi de forma ordenada que atravessaram de novo a vala. Os celos corceis levavam Heitor com as armas, deixara a hoste dos troianos, a quem a vala escavada retinha, contrariados. E na vala muitas parelhas de cavalos que puxavam carros partiram a vara e abandonaram os carros dos soberanos. Mas Patroclo seguiu atrás, com gritos ferozes para os Dânaos, intentando desgraças contra os troianos, que com gritos e pânico enchiam todos os caminhos, visto que tinham sido desbaratados. Em cima, uma nuvem de pó se estendia debaixo das nuvens, enquanto os cavalos de casco não fendido se esforçavam por regressar à cidade, vindos das naus e das tendas. E no sítio onde Patroclo via maior concentração de fugitivos, aí conduzia os cavalos, berrando, e sob os eixos do carro caíam homens dos seus carros,
pois os coches eram revirados. Por cima da vala diretamente saltaram os céleres corcéis imortais que os deuses tinham dado a Peleu, a oferta gloriosa, lançando-se em frente. O animo mandava-o contra Heitor, pois Pátroclo queria feri-lo, mas os cavalos velozes levavam Heitor. Tal como quando sob uma tempestade se enegrece toda a terra em dia de ceifa, quando torrencialmente Zeus faz chover, encolerizado na sua fúria contra homens que pela força na Assembleia proferem sentenças judiciais tortas, escorraçando assim a justiça, indiferentes à vingança divina, e todos os seus rios incham a fluir o seu caudal, e os torrentes sulcam muitas colinas, e em direção ao mar purpúreo correm grandes correntes com fragor a pique das montanhas, destruindo os campos dos homens. Assim era o relinchar das éguas troianas a galope. Mas depois que Pátroclo impediu a fuga das primeiras falanges, de novo as empurrou para as naus, e não deixava que na cidade pusessem em pé por muito que quisessem. Mas entre as naus, e o rio e a alta muralha os assassinava na sua raiva, vingando a morte de muitos companheiros. Primeiro atingiu para o nuco a lança luzente no peito desnudado junto do escudo, e deslocou-lhe os membros. Tombou com um estrondo. Depois arremeteu contra Testor, filho de Enopes, que estava agachado no seu carro bem polido, pois de mente desvairada de pânico deixara cair as rédeas das mãos. Mas Pátroclo aproximou-se e deu-lhe uma estocada com a lança no maxilar direito e fê-la trespassar os dentes. Depois agarrou na lança e levantou-o por cima do rebordo do carro, como o pescador sentado no promontório do mar arrasta para a terra um peixe sagrado com linha em anzol brilhante de bronze. Assim, a lança luzente o arrastou, embasbacado do carro, e de cara para baixo atirou-o ao chão. A vida deixou-o quando caiu. Depois, enquanto Erilau arremetia contra ele, atingiu-o com uma pedra no meio da cabeça e todo o crânio se fendeu dentro do elmo pesado. E ele caiu de cabeça no chão e à volta dele se derramou a morte aniquiladora do espírito. Em seguida, Erimante e Anfótro e Epaltes, Clépulo, filho de Amastor, Équio e Píris, Ifeu e Aviv e Polimel, filha de Árgias, e todos se fez tombar na terra provadora de dons. Mas quando Sarpedon viu os camaradas túnicas não cingidas a serem subjugados às mãos de Pátroclo, filho de Menécio, repreendeu com gritos ilícios semelhantes aos deuses. Vergonha, ó Lícios, aonde fugis? Sendo velozes, mas é na luta. Pois eu próprio me operei a este homem, para que saiba quem assim prevalece e tantos males pratica. Contra os troianos, a muitos já deslaçou os joelhos. Assim falando, saltou armado do carro para o chão. Por seu lado, Pátroclo, quando o viu, saltou do carro. Tal como abutres de garras tortas e bicos recurvos, lutam com altos gritos num penhasco elevado, assim com gritos arremeteram um contra o outro. Ao vê-los se compadeceu, o Crónida de retorcidos conselhos, assim dizendo para Hera, que era sua esposa e sua irmã: Ai de mim, pois está fadado que Sarpedon, a quem mais amo dentre os homens, seja subjugado por Pátroclo, filho de Menécio. Duplamente se me divide o coração, enquanto penso, se arrebentando o vivo da batalha pródiga em lágrimas, o levarei para a fértil terra de Lícia, ou se o subjugarei agora às mãos do homicida. Respondeu-lhe Hera, rainha com olhos de plácida toura: Crónida, terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? A homem mortal, há muito fadado pelo destino. Queres tu salvar de novo da morte funesta? Falo, mas todos nós, demais deuses, te não louvaremos. E outra coisa te direi: tu guarda no teu espírito, se tu mandares Sarpedon vivo para casa, reflete-se em seguida, outro deus não quererá tirar o seu filho amado dos potentes combates. Pois muitos são os filhos de imortais que lutam em torno da grande cidadela de Príamo, entre eles raiva terrível porás. Mas se tu o amas e se sofre o teu coração, permite que ele seja subjugado em potente combate, às mãos de Pátroclo, filho de Menécio. Porém, quando a alma e a vida o tiverem deixado, envia a morte e o sono suave para o transportarem, até que chegue à terra da ampla Lícia. Aí, seus irmãos e parentes lhe prestarão honras fúnebres, com sepultura e estela, pois essa é a honra devida aos mortos. Assim falou, e não lhes obedeceu o Pai dos homens e dos deuses. Porém, derramou sobre a terra uma chuva ensanguentada para honrar o filho amado, a quem Pátroclo estava prestes a matar em Troia de furto e chulcos, longe da sua pátria. Quando já estavam perto, avançando um contra o outro, foi então que Pátroclo matou o glorioso Trasilo, que era o valoroso escudeiro do soberano Sarpedon. Atingiu-o no baixo ventre e deslaçou-lhe os membros. Todavia, Sarpedon não lhe acertou com a lança luzente.
arremetendo de seguida, mas atingiu o cavalo, Pédaso, com a lança no ombro direito. O cavalo relinchou ao expirar o sopro vital e caiu com um mugido no pó. Dele voou a vida. Os outros 2 cavalos empinaram-se, fazendo ranger o jugo, e por cima deles se embanharam as rédeas, depois que na poeira caíra outro cavalo. Mas Automedonte, famoso lanceiro, encontrou uma solução. Desembainhou a espada comprida da coxa musculosa e, saltando em frente, cortou as rédeas de Pédaso sem hesitar. E os outros 2 puseram-se direitos e puxaram as rédeas. Novamente e bateram eles em conflito devorador do espírito. Só que mais uma vez Sarpedon não acertou com a lança luzente, mas por cima do ombro esquerdo de Pátroclo passou a ponta da lança sem o atingir. De seguida, com o seu bronze, arremeteu Pátroclo, e não foi em vão que o dardo lhe fugiu da mão. Atingiu Sarpedon na zona dos pulmões e do coração palpitante. Tombou como tomba de carvalho ou choco, ao alto pinheiro que nas montanhas os carpinteiros cortam com machados afiados para a construção das naus. Assim, tombou Sarpedon à frente do cavalo e dos carros, e jazeu estatelado, a gemer, agarrado à poalha ensanguentada. Tal como um leão se mete no meio da manada e mata um touro, fulvo e audaz, no meio dos bois de passo cambaleante, que morre com um mugido devido às mandíbulas do leão. Assim, debaixo de Pátroclo, o regente dos escudeiros lícios estrebuchou na morte e chamou pelo companheiro amado. Meu caro Glauco, guerreiro entre homens, agora é preciso que sejas um verdadeiro lanceiro e corajoso combatente. Que a guerra maligna seja o teu desejo, se és rápido lutador. Primeiro, incita os comandantes dos soldados lícios, percorrendo todos a porem-se de plantão à volta de Sarpedon. Depois, combate tu com o bronze para me defenderes, pois serei para ti no futuro motivo de arrependimento e censura todos os dias da tua vida, continuamente, se os aqueus me despirem das armas, morto na conglomeração das naus. Haja agora competência e incita toda a nossa hoste. Enquanto falava, o tempo da morte veio cobrir os olhos e as narinas, e Pátroclo, pôs-lhe o calcanhar no peito e do corpo arrancou a lança, e os pulmões vieram atrás. E assim, de uma só vez, arrancou dele a alma e a ponta da lança. Os mirmidões fizeram estacar ali os cavalos refolgantes, ávidos de fugir, uma vez que tinham deixado os carros dos ambos. Terrível foi a dor que se abateu sobre Glauco quando ouviu a voz. Seu coração estava destroçado, porque não conseguira defendê-lo. Com a mão fazia pressão contra o braço, pois doía-lhe a ferida, que lhe infligira Teucro com uma seta, quando ele repulsava a desgraça dos camaradas e Glauco arremetia. Rezando assim, falou a Apolo, que age de longe. Ouve-me, soberano, tu que porventura estás na fértil Lícia ou então em Troia, pois consegues ouvir de qualquer parte um homem acabrunhado, tal como agora me encontro. É que tenho esta ferida gravosa e em torno do braço 5 dores lancinantes, nem o sangue consegue estancar, e pesa-me o ombro por causa da ferida. Não consigo agarrar com firmeza na lança, nem avançar contra os inimigos para combater. O melhor homem de todos morreu, Sarpedon, filho de Zeus, ele que seu filho não protegeu. Mas tu, ó soberano, cura-me desta ferida gravosa, anula as dores, dá-me força para que chame pelos companheiros lícios e os incite a combater, e para que eu próprio lute de volta do cadáver do morto. Assim falou rezando, e ouviu o feble Apolo. De imediato fez parar as dores e fez estancar o negro sangue da ferida gravosa e lançou-lhe coragem no coração. Glauco apercebeu-se em seu espírito e regozijou-se, porque um grande Deus o ouvira, logo que rezara. Primeiro, incitou os guerreiros comandantes dos lícios, percorrendo todos, a porem-se em plantão à volta de Sarpedon. Com largos passos, foi depois juntar-se aos troianos. Dirigiu-se a Polidamante, filho de Panto, e ao divino Angenor. Foi atrás de Enéas e de Heitor, do elmo de bronze, e, postando-se junto dele, proferiu palavras apetrechadas de asas. Heitor, agora estás completamente esquecido dos aliados, que, por tua causa, longe das famílias e da terra pátria, gastam a sua vida. No entanto, não queres auxiliá-los. Jaz morto, Sarpedon, regente dos escudeiros lícios, ele que a Lícia protegia com a sua força e a sua justiça. Sob a lança de Pátroclo, foi subjugado pelo bronzeu Ares. Mas protegei-o, ó amigos, e indignai-vos no coração, para que os mirmidões lhe não tirem as armas e profanem seu corpo, irados por quantos danos morreram.
a quem nós matámos com as nossas lanças junto das naus velozes. Assim falou, e aos troianos tomou um sofrimento impossível de aguentar, avassalador, pois Sarpedon era para eles o baluarte da cidade, embora estrangeiro. Com ele seguiam muitas hostes, e ele próprio era exímio combatente. Atiraram-se logo aos dâneos com a fim, liderou-os Heitor. Enfurecido por causa de Sarpedon, por seu lado os aqueus, eram incitados pelo filho de Mnécio, Pátroclo, de peito insulto. Primeiro falou aos dois ajantes, eles que estavam ávidos de lutar. Ajantes que vos apraza, agora repelir os inimigos. Vós que há muitas assim pessoas entre os homens. Os melhores ainda. Já morto o homem que primeiro escalou a muralha dos aqueus, Sarpedon. Procuremos então agarrá-lo e despamos as armas dos seus ombros. E a quem dentre os seus camaradas tentar defender-lhe o cadáver. Matemos com o bronze renitente. Assim falou, e eles próprios estavam ávidos de repelir os inimigos. Depois que de ambos os lados reforçaram as falanges, troianos e ilícios, e mirmidões e aqueus, embateram em combate pelo cadáver do morto, com gritos terríveis. Forte foi o eco das armas dos homens, e Zeus entendeu a noite de Letéria sobre o potente combate, para que em torno de seu filho, amado de Letéria, fosse a refrega. Os troianos repeliram primeiro os aqueus de olhos brilhantes, pois foi atingido um homem que não era o pior dos mirmidões, o divino Epigeu, filho do magnânimo Agacles, que outrora fora rei no bem habitado de Deu, mas depois que assassinou em nome familiar, foi como suplicante para Peleu e Tétis dos pés prateados. Eles mandaram de seguir a Aquiles, desabratador de falanges, até Ilon de famosos cavalos, para combater os troianos. Foi ele quando tocava no cadáver que o glorioso Heitor atingiu na cabeça com uma pedra, e todo o crânio se fendeu dentro do elmo pesado. E ele caiu de cabeça no chão e à volta dele se derramou a morte aniquiladora do espírito. Mas a Pátroclo tomou o sofrimento pelo amigo morto e lançou-se através dos dianteiros como o falcão, veloz que põe em fuga gralhas e entorminhos. Assim te lançaste rápido, ó Pátroclo mestre cavaleiro, contra os lícios, pois estavas enfurecido por causa do amigo. Então atingiu Estenelau, filho amado de Etemeneu, no pescoço com uma pedra, rasgando-lhe os tendões. E tanto os dianteiros como o glorioso Heitor cederam. A distância do voo de um dardo comprido, arremessado por um homem que põe à prova a sua força num certame ou na guerra, acabrunhado por inimigos sanguinários. Assim cederam os troianos, empurrados pelos aqueus. Mas Glauco, comandante dos escudeiros lícios, foi o primeiro a voltar-se e matou o magnânimo Baticleu, filho amado de Calcon, que tinha sua casa na Elate e pela ventura e pela fortuna se destacava entre os mirmidões. Foi nele que Glauco desferiu um golpe no peito com a lança, virando-se de repente quando o outro tentava ultrapassá-lo. Tombou com um estrondo e um denso sofrimento tomou os aqueus, pois tombaram um homem excelente. Alegraram-se os troianos e puseram-se em torno dele cerrados. Sua coragem, porém, não olvidaram os aqueus, levaram a força contra eles. Foi então que Meriones matou um homem armado dos troianos, Laógono, audacioso filho de Ontor, que era sacerdote de Zeus, do Ida, e era honrado pelo povo como se fosse um deus. Atingindo-o no maxilar, debaixo da orelha, e depressa o espírito saiu dos seus membros e foi tomado pela escuridão, detestável. Porém Enéas arremessou a lança de bronze contra Meriones, pois esperava atingi-lo enquanto avançava sob o escudo. Mas Meriones fitou-o de frente e evitou a bronze e a lança. Inclinou-se para a frente e atrás dele se fixou a lança comprida no chão. A ponta da lança estremeceu, foi aí, contudo, foi travada a fúria de Ares potente. A lança de Enéas, essa caiu palpitante no chão, pois fora arremessada em vão por sua mão poderosa. Mas Enéas enfureceu-se no espírito e assim disse:
Meriones, por muito ágil bailarino que tu sejas, minha lança teria parado de vez o teu bailar, se te tivesse atingido. Respondendo-lhe assim, falou Meriones, famoso lanceiro. Enéas, difícil te seria, potente guerreiro, embora sejas, dar cabo da força de todos os homens, de todos quanto de ti se aproximassem, em sua defesa. Até tu foste feito mortal. Se o meu arremesso te acertasse com o bronze afiado rapidamente, forte embora sejas e confiante nas tuas mãos, a mim darias a glória, e a Hades, de nobres poldros, a tua alma. Assim falou, mas o valoroso filho de Menécio respondeu: Meriones, por que me falas desse modo? Um homem excelente como tu, meu caro, não é mediante palavras insultuosas que os troianos se afastaram do cadáver. Antes disso, a terra terá tomado algum. Nas nossas mãos está o desfecho da guerra. O das palavras é no conselho. Por isso, não interessa falar, mas sim combater. Assim dizendo, foi à frente, e o outro seguiu, o homem divino, tal como o fragor que surge de homens lenhadores nas clareiras das montanhas, e ao longe se ouvem o seu eco. Assim da terra de amplos caminhos se elevou um fragor, barulho de bronze e de couro bovino, e de escudos bem trabalhados, ao golpearem-se uns aos outros com espadas e lanças de 2 gumes. E nenhum homem que conhecesse bem o divino Sarpedon o conseguiria reconhecer, visto que estava totalmente coberto de dardos, de sangue e de poeira, da cabeça à sola dos seus pés. De roda do cadáver se reuniam, tal como as moscas no corral zumbem à roda dos baldes repletos de leite, na estação primaveril, quando o leite enche os baldes. Assim se reuniam eles em torno do cadáver, e de modo algum desviou Zeus e os seus olhos brilhantes do potente combate, mas continuamente olhava para eles e debatia no seu coração muitas coisas, refletindo sobre a morte de Patroclo. Se já ali, em potente combate, por cima do divino Sarpedon, o glorioso Heitor o abateria com o bronze e dos ombros lhe arrancaria as armas, ou se a outros abrangeria na íngreme desgraça. Enquanto assim pensava, isto lhe pareceu mais proveitoso, que o escudeiro valoroso do Pelida Aquiles, de novo aos troianos, e a Heitor, vestido de bronze, empurrasse para a cidade, a muitos tirando a vida. Antes de mais, a Heitor incitou Zeus a fuga cobarde. Subiu para o carro, pôs-se em fuga e gritou aos outros troianos que fugissem. Compreender a sacra balança de Zeus. Então, nem os lícios potentes permaneceram, mas todos foram desbaratados, assim que viram o rei atingido no coração, jazendo no meio dos cadáveres, pois muitos por cima dele tinham tombado. Quando o Crónida esticou o conflito possante, 2 homens de Sarpedon despiram os mirmidões, as armas fulgentes de bronze, e o valente filho de Menécio despiu-os aos companheiros para serem levadas para as côncavas naus. Foi então que a Apolo disse Zeus, que comanda as nuvens: vai tu agora, ó Febo amado, e limpa negro sangue de Sarpedon. Tira-o do meio dos dardos e depois leva-o para muito longe. Dá-lhe banho nas correntes do rio e unge-o com ambrósia. Veste-o com roupas imortais. Entrega-o a 2 pressurosos portadores para o levar, sono e morte, 2 irmãos, eles que rapidamente o porão na terra fértil da ampla Lícia, onde seus irmãos e parentes estarão honras fúnebres, com sepulturas e estela, pois essa é a honra devida aos mortos. Assim falou, e a seu pai não desobedeceu a ponto. Desceu das montanhas de vida para o fragor tremendo da refrega, e de imediato levantou do meio dos dardos o divino Sarpedon. Levou-o para muito longe e deu-lhe banho nas correntes do rio. Ungiu-o com ambrósia e vestiu-lhe roupas imortais. Entregou-o a 2 pressurosos portadores para o levar, sono e morte, 2 irmãos, eles que rapidamente o puseram na terra fértil da ampla Lícia. Ora Pátroclo chamou por seus cavalos e por Automedonte, e seguiu atrás de troianos e lícios, grandemente desvairado ou estúpido. Pois, se tivesse acatado a palavra de Pélida, teria escapado ao fato malévolo da negra morte. Mas, a intenção de Zeus é sempre superior à dos homens. Ele que põe em fuga o homem corajoso e facilmente o defrauda da vitória, quando ele próprio incita ao combate. Foi Zeus que agora lançou ímpeto no peito de Pátroclo, quem primeiro e quem por último, ó Pátroclo, mataste, quando os deuses chamaram para a morte.
primeiro mataste Adrasto, e Autônomo, e Équerclo, e Périmo, filho de Megas, e Epistor, e Melanipo, e de seguida Élazo, e Múlio, e Pilares. Matou estes. Os demais, cada um deles, pensaram em fugir. Então teriam os filhos de Zaqueus tomado Troia de altos portões pelas mãos de Pátraco, por todo lado desvairava com a lança, se, na muralha bem construída, se não tivesse posicionado Febo Apolo, com a intenção de lhe fazer mal e de prestar auxílio aos troianos. 3 vezes pisou Pátraco um canto da sublime muralha, 3 vezes o repulsou Apolo, arremetendo contra o escudo refulgente para suas mãos imortais. Mas quando Pátraco, pela 4ª vez, se lançou como um deus, com um grito terrível lhe disse a Apolo palavras apetrechadas de asas. Cede, ó Pátraco, criado por Zeus. Não está fadado que pela tua lança seja destruída a cidade dos altivos troianos, nem sequer pela de Aquiles, que é muito melhor guerreiro que tu. Assim falou, e Pátraco retrocedeu para bastante longe, de modo a evitar a ira de Apolo, que acerta ao longe. Mas seus cavalos de casco não finido às portas cheias, parara Heitor, indeciso de se haveria de voltar ao combate, no meio da turba, ou se haveria antes de chamar exército para dentro da muralha. Enquanto hesitava, aproximou-se dele Febo Apolo, assemelhante a um homem jovem e encorpado, a Ásio, tio materno de Heitor, domador de cavalos, irmão de Écuba e filho de Dimante, que habitava na Frígia, junto das correntes do Sangário. Assemelhante a ele, lhe falou Apolo, filho de Zeus. Heitor, por que desiste da batalha? Não tens tal necessidade. Quem me dera ser tão mais forte como sou mais fraco do que tu. Odiosamente, se assim fosse, te retirarias do combate. Mas vai agora e conduz contra Pátraco os teus cavalos de forte cascos. Pode ser que o consigas matar e que Apolo te dê a glória. Assim dizendo, de novo ingressou o Deus do esforço dos homens. Ao fogoso Cebriones, ordenou o glorioso Heitor que chicoteasse os cavalos em direção ao combate. Porém, Apolo seguiu o seu caminho e entrou na turba, lançando contra os aqueus um pânico vil para outorgar a glória aos troianos e a Heitor. Mas Heitor ignorou os outros dânaos, sem procurar matá-los, e contra Pátroclo conduziu os seus cavalos de fortes cascos. Por seu lado, Pátroclo saltou do carro para o chão com uma lança na mão esquerda, enquanto com a direita pegou numa pedra cruscante e lacerante que sua mão escondia. Posicionou-se e atirou-a sem acertar no homem certo, mas o arremesso não foi em vão, pois acertou no cocheiro de Heitor, Cebriones, filho legítimo do glorioso Príamo. Acertou-lhe na testa com a pedra lacerante, quando segurava as rédeas dos cavalos. A pedra estilhou ambos os sobrolhos e o osso ficou laço, pois os olhos saltaram para fora e caíram no chão na poeira, à frente dos pés do próprio. E semelhante a um mergulhador, tombou do carro bem trabalhado e a vida deixou-lhe os ossos. Então falaste com palavras zombeteiras ao Pátroclo cavaleiro. Mas que agilidade tem este homem, facilidade no mergulho. Na verdade, se isto fosse porventura um mar piscoso, a muitos daria este homem satisfação na demanda de ostras, mergulhando da nau, por muito encapulado que estivesse o mar. A facilidade que ele agora mergulhou do carro para a planície. Parece que entre os troianos não faltam bons mergulhadores. Assim dizendo, avançou em direção ao herói Cebriones com a fúria do leão que, quando atacava o estábulo, foi ferido no peito e parece devido à própria coragem. Assim contra Cebriones, ó Pátroclo, arremeteste em fúria, mas Heitor, por seu lado, saltou do carro para o chão. Estão ambos lutando pelo corpo de Cebriones como 2 leões que nos cumes da montanha lutam por uma corça morta, ambos esfomeados, ambos orgulhosos e aguerridos. Assim, à volta de Cebriones, lutaram 2 peritos no grito de guerra. Pátroclo, o Menecida, e o glorioso Heitor, ambos desejosos de rasgar a carne um do outro com o bronze impiedoso. Heitor agarrou na cabeça de Cebriones e não a largava. Pátroclo, por seu lado, agarrou no pé. E os demais troianos e dânaos juntaram-se a eles em potente combate. Tal como o Euro e o Noto lutam a compite entre si quando fazem estremecer o fundo do bosque de um vale, bosque de fais e freixos e de lisos corniços, e as árvores fazem bater entre si as longas ramagens com o assombroso fragor e surge o estrepitar de ramos partidos.
Assim troianos e aqueus se atiraram uns aos outros em confusão, e nenhum dos lados pensou na fuga ruinosa. Em torno de Cebriúnos muitas lanças afiadas estavam fixadas, e flechas apetrechadas de asas disparadas dos arcos. E muitas foram as pedras enormes que bateram nos escudos, enquanto lutavam à volta dele. Mas ele no turvelinho de pó jazia grandioso na sua grandiosidade, esquecido da equitação. Ora, quando o sol prosseguia o seu curso no meio do céu, acertaram de alvo os dardos de ambas as partes e o povo morria. Mas quando o sol trouxe à altura de desatrelar os bois do jugo, então, além do que estava fadado, prevaleceram os aqueus. Arrastaram o herói Cebriúnos do remesso dos dardos e dos gritos dos troianos e dos ombros lhe despiram as armas. E Pátroclo arremeteu contra os troianos com tensão funesta, 3 vezes se atirou a eles, igual ao do célebre Aras, com gritos medonhos. 3 vezes matou 9 homens, mas quando pela 4ª vez se lançou como um deus, então, ó Pátroclo, apareceu o termo da tua vida. Pois ao teu encontro em potente combate veio Febo, deus terrível, e Pátroclo não o viu caminhando entre a multidão, pois vinha ao seu encontro envolto em denso nevoeiro. Atrás dele se posicionou Apolo e bateu-lhe nas costas e nos ombros largos com a mão, fazendo-lhe revirar os olhos. E da sua cabeça, Febo Apolo atirou o elmo, que ecoou enquanto rolava sobre as patas dos cavalos. O elmo com os penachos, mas cujas crinas ficaram imundas de sangue e de pó. Até aquele momento, nunca os deuses tinham permitido que o elmo com as crinas de cavalo se sujasse, pois proteger a cabeça e bela testa de um homem divino, Aquiles. Mas foi então que Zeus deu o elmo a Heitor, para pôr na sua cabeça, embora perto dele estivesse a morte. E nas mãos de Pátroclo se quebrou a lança de longa sombra, pesada, imponente, enorme e de bronze à ponta, e dos ombros caiu ao chão o escudo adornado e de borlas e o cinturão. Desapertou-lhe a couraça o soberano Apolo, filho de Zeus. Então desvariu, tomou-lhe a mente e deslaçou-se os membros. Estava ali de pé, atordoado, e nas costas com uma lança afiada, entre os ombros lhe acertou com um arremesso um dardo. Eufórbo, filho de Panto, que se destacava dos da sua idade no arremesso da lança, na equitação e na veloz corrida. Já 20 homens ele a tirar ao chão de seus carros. À sua primeira chegada com o carro, ainda aprendiz da guerra. Foi ele que primeiro te atingiu, o Pátroclo cavaleiro, mas não se subjugou. Correu para trás e miscuiu-se na turba, tendo arrancado a lança de freixo da carne, pois não se atreveu a enfrentar Pátroclo, numa embora estivesse na frega. Mas Pátroclo, acompanhado pelo golpe dos seus e pela lança, retrocedeu para junto dos conterrâneos para evitar a morte. Só que quando Heitor viu o magnânimo Pátroclo a retroceder, golpeado pelo bronze afiado, atravessou as falanges para se acercar dele e deu-lhe uma estocada com a lança no baixo vento. A lança despassou-o por completo. Tombou com um estrondo e muito se entristeceu a hoste de Áquas, tal como quando um leão vence pela força um inquebrantável javali. Quando nos píncaros da montanha lutam ambos orgulhosos por uma exígua nascente de água, pois ambos querem beber. E muito resfolga o javali, mas o leão vence-o pela força. Assim, ao filho valoroso de Mnécio, depois de matar muitos, Heitor Priâmida tirou a vida, ferindo-o de perto com a lança, e com jactância proferiu palavras apetechadas de asas. Pátroclo, porventura pensaste que saquarias a nossa cidade e que às mulheres troianas tirarias o dia da liberdade, para as levares nas naus para a tua amada terra-pátria. Estulto, à frente delas os corceiros velozes de Heitor levantaram as patas para a batalha, e eu próprio, com a lança, sou o melhor entre os aguerridos troianos. Eu que eles afasto o dia da desgraça, mas a ti aqui comerão os abutres. Pobre de ti, nem Aquiles valente, embora seja, te valeu ele que porventura te deu incumbência ao aqui vires. Não voltes para aqui, ó Pátroclo, mestre cavaleiro, para as côncavas naus, antes que Heitor, matador de homens, tenha tingido de sangue a túnica no seu peito. Foi isso que ele disse, e tu, na tua demência, te convenceste. Foi então que, já sem forças, lhe disseste, ó Pátroclo cavaleiro, por agora, ó Heitor, ufana-te à grande. A ti autorgou a vitória Zeus, Crónida e Apolo, que me subjugaram facilmente, pois eles próprios me despiram as armas dos ombros. Mas se 20 homens como tu me tivessem enfrentado, todos aqui teriam morrido, subjugados pela minha lança.
Mas matou-me o fado e o filho de Leto. Entre os homens, eu fui. Tu, contudo, foste terceiro a matar-me. Mas dir-te-ei outra coisa, e tu guarda no teu espírito. Não será por muito mais tempo que viverás, mas já a morte de ti se aproxima e o fado é irresistível, pois morrerás às mãos do impreensível e ácida Aquiles. Enquanto assim falava, cobriu o termo da morte. A alma envelou-se do corpo e foi para o Hades, chorando, seu destino, deixando para trás a virilidade e a juventude. E ao morto proferiu estas palavras o glorioso Heitor. Pátroclo, por que razão profetizas a morte escarpada? Quem sabe se Aquiles, filho de Tétis, das belas trechas, não perderá a vida golpeado pela minha lança? Assim falando, arrancou da ferida a lança de bronze, pisando-o com o calcanhar, atirou para longe da lança. E logo com a lança foi atrás do Automedonte, o divino escudeiro de Aquiles de pés velozes, desejoso de o matar. Mas levaram-nos os cavalos imortais que os deuses tinham dado a Peleu, a oferta gloriosa.